Pronto. Eu acho que aqui já iniciou, né? Pronto. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Esperar o pessoal começar a entrar. A Renilce já entrou na nossa live. Show. Agora deixa eu só ver aqui. Acho que é nesse aqui, né? Pessoal, já vou chamando aqui algumas pessoas que vão participar aqui da live com a gente. A Tânia Moura, o pessoal da Reconnect, a Renata da Reconnect. E deixa eu só pegar aqui o da Kelly Couto. Isso aqui, pronto. Tá com volume aqui, tá, né? Tá. Oi, Renata. Oi, Tânia. Oi, Mark, tudo bem? Tudo bom? Oi, Mark. Olá, Tânia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Gente, eu vou fazer uma introdução rápida aqui, porque o tema hoje é muito bacana, é muito legal. E eu não quero tomar muito o tempo de vocês, porque eu sei que vai rolar muita coisa boa aqui nessa live. Então, eu só vou dar uma apresentação aqui rápida, depois vocês se apresentam melhor aí. A Kelly que vai, né, tomar conta da live e tocar todo o assunto legal. Mas antes, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pela presença de vocês três. Vocês são muito importantes para nós aqui e eu tenho certeza de que o que vocês vão compartilhar vai ajudar muita gente, muitos dos nossos seguidores, e vai ajudar, lógico, né, seguidores também, tirando dúvida e tudo mais. E hoje, gente, para os nossos seguidores, hoje a gente está com a Kelly Couto, que ela é editora-chefe da revista Capital Econômico. Ela vai depois se apresentar melhor ali, com mais detalhes sobre ela. A Tânia Moura, que é especialista em gestão de pessoas, carreira e diversidade. E a Renata Clivetti, que é diretora da Reconnect e especialista em felicidade corporativa. Então, assim, sem mais delongas, eu deixo aí na mão da Kelly, para a Kelly tocar essa live maravilhosa que a gente tem honra de receber aqui, tá bom? Pode seguir aí, pessoal. Obrigada, Mark. Obrigada. Gente, é uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. É muito gratificante poder falar sobre felicidade no ambiente corporativo, principalmente pela fase que a gente está vivendo, né? E antes de tocar um pouco essa conversa, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou Kelly Couto, sou editora-chefe da revista Capital Econômico, uma publicação de se apresentarem. Tânia, prazer enorme poder compartilhar aqui com vocês esse momento. Obrigada a todos vocês pelo convite. Renata também, satisfação enorme. E aí agora eu gostaria de introduzir essa live, né, pedindo para que vocês se apresentem, falem um pouquinho da carreira de vocês. E aí eu vou começar pela Tânia. Gente, bom dia! Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um tema tão bacana e tão polêmico também, quando a gente fala de ambiente corporativo. Então, eu sou Tânia Moura, eu sou especialista em gestão e muita vida fala basicamente de duas coisas. Como fazer gestão de pessoas no ambiente corporativo e mulheres, né? Dentro dos temas da diversidade, eu escolhi esse pilar, principalmente pelo que a gente indica de histórico, a da falta de acesso às mulheres em grandes corporações, para que a mulher possa ter mais voz também nas pequenas, nas médias organizações. Então, estar aqui com vocês é um prazer, e eu tenho feito esse meu trabalho através de consultoria, através de palestras, através de treinamento,
mas também através da nossa escrita. Eu sou colunista de com a Kelly na revista Capital Econômico, falando desses diferentes temas. Sou líder do Instituto Mulheres do Varejo, diretora de Gente e Cultura lá, e sou também no Mulheres do Brasil e no 30% Club, e conselheira da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Então, eu tenho certeza que essa manhã vai ter riquíssima para muita troca. Obrigada, Tânia. Um currículo desse dispensa apresentações, né? Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Tá todo mundo ouvindo bem? Eu estou sentindo um pouquinho de retorno aqui para mim. Vocês também estão sentindo? Pessoal, vocês que estão entrando aí na live também, se vocês estiverem sentindo esse retorno, ouvindo esse retorno, fala aí, deixa aí o comentário. A gente vai pedir aqui a nossa equipe interna para avaliar, e vocês também mexem aí no áudio de vocês, porque eu mexi aqui no meu e o meu tá ok aqui. Eu não sei porque a gente está tendo retorno, não sei se é porque algum microfone está aberto, e aí se a gente puder tentar resolver esse probleminha aqui para ficar melhor. Acho que Bendito fechou, né? Ótimo. Melhorou. A gente pode deixar o nosso eu não sei, Bendito no mudo, né? Cada uma de nós, enquanto a outra não estiver falando. Isso, Renata, agora eu tô conseguindo te ouvir um pouco. Aí, ó, estão falando que tá tendo. Bendito, se puder, eu não sei se vocês fecharam o microfone. Se puder, aí eu acho o nosso que está fechado aqui, Kelly. Eu ia até sugerir, que foi o que a Renata falou. Por enquanto que cada um fosse falando, mutava, os outros ficavam mutados, que aí não dá essa interferência. Melhorou assim? Ó. Eu vou mutar aqui. Ó, melhorou. Aqui para mim tá melhor também. Acho que melhorou um pouco, gente. Joia? Então, Renata, fala um pouquinho sobre vocês e aí dá esse privilégio para o público de conhecer um pouco mais sobre a sua atuação e vamos seguir. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Kelly. Obrigada, Tânia. A Bendito também que chamou a gente. Hoje eu sou especialista assim, em felicidade corporativa, mas nem sempre trabalhei com isso. Na verdade, eu me formei na GV, fui trabalhar com marketing muitos anos da minha vida. Estava bem, crescendo, mas em algum momento comecei a me questionar, né, se eu era feliz no trabalho e se podia ser feliz. E comecei a muito buscar qual era o significado do meu trabalho, qual era o propósito, e descobri a psicologia positiva, comecei a fazer algumas certificações nacionais e internacionais, e acabei, então, me especializando no tema da felicidade corporativa e da liderança positiva. Maravilha! Nossa, duas grandes especialistas aí, a gente vai ter o que falar hoje. Para a gente começar esse bate-papo, eu quero ouvir das duas e pela mesma ordem de sequência, qual é a definição de felicidade no ambiente corporativo? Nossa, que bacana você trazer essa pergunta, que era muito difícil. Você sabe que um dos livros que eu escrevi, que chama CEOs e RH, Histórias Inspiradoras, eu fiquei pensando, né? As pessoas falam muito de sucesso, falam muito de felicidade, mas a definição ela é muito típica de cada um. E lá eu defino sucesso de forma muito pessoal para cada etapa da nossa vida, para cada objetivo que a gente tem. A felicidade, ela é tida, né, como momentos felizes, que dizem que a felicidade ela não é completa, ela não é contínua, você tem alguns momentos. Mas a felicidade no ambiente corporativo, eu entendo que ela está muito relacionada ao bem-estar que a pessoa pode ter no seu ambiente, nas suas relações. Mas também, quando a gente pergunta para os colaboradores o que é felicidade para você, vem também um bom salário, porque eu sou feliz quando eu posso comprar e adquirir os bens e serviços que eu tenho interesse. Felicidade para alguns também vem com um cargo, uma promoção, porque para ele o que o motiva é o status, é a oportunidade de crescer na carreira. Felicidade é ter investimento no seu desenvolvimento pessoal. Então, é também ter oportunidade de estudar, de aprender, de adquirir novos conhecimentos. E eu acho que, principalmente hoje, felicidade para as pessoas é ter saúde. Né? É saúde física, principalmente, que é o que
todo mundo precisa e quer, mas também saúde emocional, saúde mental, saúde financeira e, por fim, saúde espiritual. Porque quando a gente se conecta, né, com a nossa existência e a nossa principal razão de ser, né? E espiritualidade eu estou trazendo aqui não como religião, mas também religião, mas com a nossa missão de vida. Então, eu acho que quando a gente pode conectar a nossa missão de vida com o nosso trabalho, a gente é mais feliz no ambiente corporativo. Ou seja, se achar dentro do ambiente corporativo, né? Uhum. Geralmente isso ajuda muito a ser feliz. Muito bacana. E Renata, para você, qual é a definição de felicidade dentro deste ambiente, dentro do ambiente empresarial? A gente sabe que tem muitos desafios, tanto para a parte da liderança quanto da parte, né, do colaborador. Eu já fui colaborador um dia e hoje eu estou do outro lado da mesa, mas nada mudou, né? E aí eu quero ouvir de você qual é esse conceito. Gosto bastante, Kelly, do conceito da psicologia positiva, né? De falar de dois aspectos da vida para falar da nossa felicidade. O primeiro deles é ter uma vida hedônica. A gente precisa, né, como a Tânia falou, de prazeres, precisamos também de salário bom, precisamos de significado. Então, assim, precisamos ter coisas materiais, a vida material é importante, mas precisamos também de uma vida com significado e autorrealização, que seria a vida eudaimônica, né? Então, eu gosto de entender esses dois significados, entender que a gente precisa combinar esses dois pilares para ser feliz. E quando a gente fala de felicidade corporativa, muitas empresas focam só mesmo na parte material, né? Então, assim, o que eu posso oferecer para manter o meu colaborador feliz? E esse é um grande erro, porque precisa também falar de missão no trabalho, precisa falar de propósito, precisa falar de significado. Então, no final, felicidade corporativa é como as pessoas se sentem e não o que elas recebem da empresa. E é isso que a gente tem que tentar desmistificar e ajudar, né, a levar para que a gente trabalhe esses dois pilares que são os pilares aí conceituais dentro da psicologia positiva. Perfeito, ótima colocação. E ainda pegando um gancho dentro do que você falou, como que uma empresa ela pode implementar uma cultura de felicidade? Como que ela consegue, primeiramente, mapear, né? Mapear que não está tendo a implementação da cultura da felicidade e se jogar para esse caminho? Bom, eu sempre falo trabalhar em 3 grupos, né? Primeiro é trabalhar o RH ter um mindset de felicidade, entender o que é uma cultura positiva. Hoje, cada vez mais, acho que é uma área super estratégica, né? Que precisa desse conhecimento e começar a trabalhar isso. Mas tem 2 outros grupos que a gente às vezes esquece. Um deles é a própria equipe, né? Falar de autorresponsabilidade, de que não adianta as pessoas esperarem a empresa perfeita, o mundo ideal, o mundo estável. A gente vive um mundo desafiador. A gente pode falar mundo VUCA, mundo BANI, né? Tanto faz o acrônimo, mas esse certamente é um mundo desafiador. Então, trabalhar para que as pessoas também possam buscar suas felicidades, acho que é importante. E o terceiro grupo, que é um pouco do que a gente veio falar também hoje, é a liderança. Não tem como fazer uma cultura positiva se os próprios líderes também não se engajarem nas mudanças, entendendo que hoje uma liderança autoritária, sem segurança psicológica, não vai gerar resultados, né? Então, acho que a gente vem de gerações antigas, eu venho de uma geração também que eram líderes mais autoritários, e a gente começa a perceber que é o contrário, a gente precisa criar uma cultura mais positiva para incentivar o melhor de cada colaborador, né? E sim gerar uma cultura positiva através desses 3 grupos, eu acho. Não sei se a Tânia concorda. Uhum. Acho sim, Renata. Eu acho que esses são 3 pontos fundamentais, né? O que eu tenho visto muito, né, nessa questão da felicidade é que ela é uma palavra nova para o mundo corporativo. Então, o mundo corporativo, ele falava de resultado, de metas, né, de desenvolvimento, mas felicidade é uma coisa meio fora. E a gente separava a vida pessoal da vida profissional como se elas não pudessem, né, conviver juntamente, como se nós fôssemos seres humanos divisíveis. Eu acho que o que a pandemia trouxe para nós e para profissionais como recursos humanos, e a gente acredita nisso, né, Renata e Kelly? Eu acho que a gente tem aí uma aceleração dessa mudança por conta do impacto da pandemia e do Covid. Eu acho que outra palavra que não aparecia no mundo corporativo era a palavra medo.
Como a gente vivia num ambiente de comando e controle, é fácil que eu estou mandando, você obedece, todo mundo vivia assim. O medo das pessoas de ficarem doentes, ou seus familiares e amigos, pessoas queridas também ficarem doentes e morrerem, assustou e mexeu com as pessoas. Da mesma forma, nas organizações, nos empreendedores, o medo de perder os seus negócios, né? Perder clientes, perder espaços e tudo mais. Então, esse medo, que foi comum a todo mundo, ele deixou as pessoas muito mais abertas e prontas para trazerem as suas vulnerabilidades. Então, eu posso falar assim que eu tenho medo, eu posso falar assim que eu preciso de cuidado. Então, isso mexeu um pouco com as questões que a gente tinha. Por isso, eu acho que é bacana falar que a gente, então, quando se vê perto da morte, a gente repensa a vida. E quando eu repenso a vida, eu começo a falar assim, pelo que vale a pena viver. E aí sim questões existenciais vêm à tona. E a felicidade se torna, então, uma meta e uma reflexão intencional diária. Se antes era feito uma vez ou outra, quando a gente tinha esse tema, não, hoje em dia, assim, vale a pena eu viver hoje, pelo que eu estou vivendo hoje, como é que eu sou feliz hoje? E essa conversa, então, ela entrou dentro do mundo corporativo, né? E entrando nesse mundo corporativo, as conversas e as pautas e as agendas corporativas mudaram. Então, se antes a gente tinha nas reuniões o primeiro tema, resultado, lucro, como é que está o EBITDA, como é que estão os processos, como é que está o cliente, como é que está pessoas, e quando falava de pessoas era a contratação está fechada, tem gente, tem produtividade. Ninguém perguntava assim, como você está se sentindo hoje? Né? A Kelly falou logo no começo, felicidade tem a ver com como eu estou me sentindo. Essa pergunta não existia. Hoje a gente já pode falar sobre sentimento. Então, assim, eu vejo que essa mudança, ela é muito forte e agora. Tá bom, se eu já começo a falar de sentimento, como é que eu faço isso, né, Renata? Acho que a discussão agora é assim, por onde eu ando? Porque agora eu estou perdido. E aí, nosso papel como recursos humanos e como especialistas na área é de ajudar nessa transição. É verdade, falou tudo, Tânia. Ó, gente, obrigada pela participação, né, de todos vocês aqui na nossa live. Tem gente aqui contribuindo e já tá todo mundo aqui pegando um gancho no que vocês estão falando. A Regina, por exemplo, ela fala, o grande ponto é que muitos líderes ainda associam isso à filantropia. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, seria importante vocês também fazerem uma colocação. Posso responder primeiro, então, só para fechar? Pode. Eu até estava falando, gente, anteontem eu falei para um grupo de conselheiros sobre esse livro Gestão Humanizada de Pessoas. E a pergunta foi exatamente essa, Regina, então eu adorei. Quero falar bom dia para você, tô vendo que a Tatiana tá aí, o Matheus tá aí, super bom dia, bem bacana ter essa turma toda nos ouvindo aí e compartilhando com a gente também seus conhecimentos. E a pergunta deles é assim, não dá para ter uma empresa humanizada, não dá para ser empresa feliz, não dá. E a gente tem um estudo do capitalismo consciente falando que empresas humanizadas e que trazem o tema da felicidade, elas são mais lucrativas e têm sua reputação melhor junto aos seus clientes. A gente já tem 22 empresas, para vocês terem uma ideia, que a gente pode dar exemplo como elas. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco perto do que a gente tem. No livro, a gente fala também de que a empresa precisa agora ser social. E se ela não é social, por amor à causa, por amor ao outro, ela vai ter que ser social, por amor aos resultados ao negócio. Porque as pessoas, elas estão agora se posicionando de fora para dentro muito mais fortemente sobre como as marcas lidam com seus clientes, lidam com a sociedade. O próprio ESG tem, né, no seu pilar a questão meio ambiente, diversidade, todas essas pautas agora, elas estão muito quentes. Né? A gente tem visto isso de verdade na agenda, mas é um caminho, é um processo, né, Renata? É perfeito. É uma construção. Concordo 100% com a Tânia. As empresas não estão olhando só para a felicidade dos colaboradores e até pela sustentabilidade, tudo porque são boazinhas, e sim porque isso gera resultado, né? Então, quando a gente, muitas vezes, quando me perguntam, né, o que você vai fazer de felicidade na empresa? Você vai botar uma comédia, o Mickey vem aparecer, a gente vai fazer diversão, e eu falo, não, na verdade, felicidade é algo sério, né? Que eu acho que é um pouco do que a Tânia falou, de abrir espaço para entender como a pessoa tá, porque é óbvio que se eu tiver com um problema pessoal, se eu estiver passando por alguma dificuldade, eu não vou ser produtivo. E ao contrário também é muito óbvio, né, e instintivo, de que se eu estiver feliz, de que se eu tiver um trabalho que gere significado, que me motive, eu vou produzir mais. Então, quando a gente fala de temas que pareciam talvez de autoajuda,
ou até filantropia, a gente tem que desmistificar tudo isso e mostrar que no final empresas que tenham um capitalismo consciente são mais lucrativas, empresas com colaboradores mais felizes também são mais lucrativas, tem gente mais produtiva, mais engajada. Então, no final, é óbvio que se a gente tiver uma cultura positiva, uma liderança positiva, pessoas realmente acreditando naquela empresa, sentindo um pertencimento, sendo reconhecidas, a gente vai gerar mais lucro para a empresa. Então, claro que a gente não faz só por isso, mas também faz por isso. Então, eu acho que é exatamente o que a Tânia falou, concordo aí 100%. Na verdade, então a gente deve, acho que cada vez mais a cultura do pertencimento, né? Fazer com que o colaborador se sinta ali parte da família, né? Então, assim, basicamente, resumindo, o que vocês duas estão colocando aqui é promover mesmo a inserção da cultura do pertencimento, né, gente? E aí, pegando também aí essa onda, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o papel do líder, né? A gente sabe que tem diversas formas de trabalhar essa questão da cultura da felicidade. E, Renata, achei muito bacana você falar justamente que felicidade é um assunto sério, né? Fazer um pouquinho aí desse contraponto, desse jogo. E realmente é um assunto muito sério, porque a gente, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele mudou muito, mas pelo menos lá atrás, pelo menos no meu tempo, tá, gente? Eu já sou um pouquinho velha, e era uma cultura bem mais séria, bem mais rígida. O colaborador, ele tinha, pelo menos na minha época e na minha área, um certo distanciamento da liderança. O líder era encarado muito como uma figura autoritária, uma figura não muito bacana, digamos assim. Então, o que vocês têm a dizer sobre justamente a questão da liderança positiva? Como que o líder, dentro desse ambiente, ele pode mostrar que ele está ali para apoiar, que ele está ali para incentivar, enfim, como que o colaborador, como que pode se construir uma relação de liderança positiva? E aí eu deixo por vocês. Vamos lá, Tânia, começa. Tá bom. Olha, eu acho bárbaro, porque o líder, gente, ele tem uma responsabilidade enorme, porque tudo é a liderança. Na vida, tudo é liderança. Pode ver, o seu condomínio, se você tiver um problema, sempre vai ter que ter alguém que lidera essa tua a situação, esse teu conflito no condomínio. Na vida acadêmica, então, assim, independente de onde você está, liderança é tudo. No mundo corporativo não é diferente. Agora, eu quero falar um pouquinho do líder antes de falar da relação da liderança de líder e liderado. A gente não pode esquecer que o líder, gente, é antes de tudo um ser humano. Então, esse líder também tá, principalmente pós-pandemia, desesperado, ele tá preocupado, ele tá com medo, ele tá cheio de falhas. Então, a gente tem que entender, o líder não é perfeito e também precisa de ajuda. Então, do ponto de vista corporativo, as empresas têm trabalhado muito o desenvolvimento da liderança justamente por isso, porque a gente entende que tem que começar pelo líder. Então, um líder que é melhor é aquele que desenvolveu seu autoconhecimento. Então, ele se conhece, ele sabe as suas fortalezas, ele sabe as suas fragilidades, mas além de conhecer a si mesmo, ele também conhece técnicas, metodologias, ferramentas de gestão. Tá? Então, dito isso, né, uma vez que é importante o líder se conhecer, é importante a gente entender que ele é humano também, eu acho que a gente tem que pensar que o líder mudou. O líder era antes aquele responsável por entregar resultados e ele tinha que garantir isso e isso era suficiente. Hoje, mais do que garantir só resultado, na verdade mais forte até por conta, né, de todo esse novo mundo que a gente está vivendo, ele precisa dedicar tempo para liderar a sua equipe e o resultado vir através dela. Então, quanto mais tempo ele dedica para a equipe, mais a equipe, então, tem esse centro de pertencimento que você bem falou, Kelly, e mais ele consegue, então, os resultados positivos. Só que isso é muito difícil, porque a gente vem, então, de um momento onde o líder achava assim, principalmente o primeiro líder, né? Ele foi promovido e ele fala, nossa, fui promovido, agora eu sou líder, eu tenho que fazer muita coisa. E ele se põe uma pressão de que ele tem que fazer. E ele não consegue descolar esse papel de colaborador do papel da liderança. Líderes bons, e quanto mais alto vai subindo no nível hierárquico, menos tempo ele faz função técnica e mais função relacional.
né? Muito mais cuidando do impacto, da reputação da organização, do propósito dos colaboradores e conectar esse propósito individual com o coletivo, em articular essas relações, em lidar com as emoções que afloram. Então, para mim, assim, o líder de hoje, ele tem esse papel muito diferente. E para ele crescer pessoalmente, corporativamente, ele precisa entender o seu próprio propósito, os seus próprios medos, seus próprios anseios e como ele conecta com tudo isso. Esse aqui é um bom começo. Renata, você concorda com o que a Tânia está falando? Eu acho que tudo na vida deveria começar com autoconhecimento, né? A gente se esquece, mas é isso. Eu quero ser feliz, mas nem sei o que me faz feliz, né? A liderança positiva, acredito que trabalhe muito a fortaleza dos colaboradores, né? Eu penso antigamente, a gente ficava forçando a pessoa a ser boa no que ela não é boa. Assim, a pessoa não é, da minha equipe não é analítica, eu fico dando todos os cursos para ela ser mais analítica. A pessoa não é, ela é introvertida, eu fico tentando forçar ela a ser extrovertida. E o líder positivo, acho que além de se conhecer, é um pouco do que a Tânia falou. Ele olha para as pessoas, ele ouve as pessoas, ele tem empatia, ele entende quem é cada um. E ele então tenta extrair o máximo potencial de cada colaborador, ao invés de ficar forçando coisas que não vai conseguir, né? Se eu não sou analítico, não adianta eu fazer todos os cursos, eu nunca vou ser o melhor nesse tema. Então, eu acho que é um pouco isso. São práticas que muitas vezes para descobrir o que cada um tem de melhor. E eu gosto muito da segurança psicológica também, né? O Google foi estudar times de alta performance e o que eles perceberam eram times que tinham segurança psicológica. O que é isso, né? Segurança em se expressar. Pessoas que não têm medo, né, de ser julgadas ou punidas quando elas se expressam. E eu acho que a gente vem de gerações passadas de que era bom ter medo do líder, né? Era como se, não vou me expressar. É um pouco do que a Tânia falou. Eu entro na empresa, eu visto uma máscara, em casa eu sou outra pessoa. E eu acho que a pandemia acelerou esse tema e deixou ele mais claro, né? As empresas estão dentro da nossa casa, a gente trabalha à noite, a gente trabalha aos finais de semana, a gente vai trabalhar mais de 80 mil horas durante a vida, né? Então, assim, isso, não sei se isso é bom ou ruim. E se eu não for feliz durante o trabalho, eu não vou ser feliz. Então, eu acho que não dá mais para a gente separar minha vida pessoal e vestir uma máscara. Então, eu acho que está na hora dos líderes começarem a trabalhar. E esse líder positivo trabalha isso, de conhecer as pessoas, de trabalhar empatia, de trabalhar de forma mais humana, né? E acho que o principal aqui é entendendo e conhecendo cada um, para que ele realmente possa, inclusive, entender alguém que está com homeschooling, uma mãe que está com um filho em casa com homeschooling, que de repente não vai participar de uma reunião. E ao invés dela ter medo de falar isso, que ela possa se expressar. E eu acho que esse é o líder positivo, né? Que ao invés de ser um bom batedor de meta, como a Tânia falou, ele é alguém que conhece de pessoas, entende pessoas e tenta melhorar as relações, com certeza, na empresa. Gente, é maravilhoso isso que vocês estão falando, a questão do autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece, aí sim você tem mais sensibilidade para conhecer o próximo. E o líder, quando ele primeiro sabe das suas fraquezas, Renata, você fez uma colocação maravilhosa em relação a não ser perfeito em tudo, né? Assim, não adianta você querer, você precisa entender de todo o cenário, obviamente, mas você tem que ter a sensibilidade para saber que você não é perfeito em tudo. Você é melhor mais para um lado, obviamente, e entende dos outros, mas você não tem essa obrigação. E é tão bom quando o líder ele enxerga isso, ele não se vê ali como o super-herói, né, da situação. Ele sabe que ele é humano, está ali fadado ao erro, como a Tânia também é especialista em gente e gestão, em RH mais humanizado, né? E a Tânia tem vários conteúdos falando muito sobre isso. Então, assim, gente, é muito legal compartilhar isso com vocês, porque eu também sou líder. E, às vezes, eu até recebo críticas em relação a isso. Mas você tem que saber de tudo. Não, gente, a gente tem que entender, a gente tem que estar num cenário, sim, mas você tem que se posicionar em uma determinada situação e as outras você tem que ter essa sensibilidade para reconhecer a questão do autoconhecimento, que você também estaria justamente fadada ao erro. Muito boa contribuição. Gente, eu quero agradecer muito a participação do pessoal. Tem várias perguntas aqui, por exemplo, a Icata
tá? Eu não sei se é Cataxo ou Cartacho, mas fala assim, qual o percentual das empresas que realmente estão se importando com isso, com o conceito de felicidade? Tânia até chegou a falar aqui, mencionar aqui alguns números em relação a empresas, mas vocês têm dados mais sólidos que consigam trazer isso? E realmente é um questionamento, parabéns pelo questionamento, porque é um questionamento muito importante. Hoje a gente vê assim, a gente não consegue entender o porquê algumas empresas estão lá em cima, estão lá no topo da pirâmide, outras estão aqui embaixo. É igual também aquela questão da cultura de... Tem gente que fala assim, depressão, você está deprimido, isso é uma palhaçada. Aí a questão da cultura da felicidade, fazendo uma metáfora, é quase isso, né? Pode ser, não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento, mas pode ser que exista um olhar assim, a cultura da felicidade dentro da empresa, para que isso? E aí, trazendo números, fica mais claro, né, de a gente conseguir visualizar como as empresas seguem crescendo e como as outras empresas devem aderir a essa prática também para o crescimento. Então, vocês que são as especialistas vão falar sobre números. Tânia, você tem... Com certeza a Renata vai apresentar aí a pesquisa dela, vou deixar para ela apresentar, mas eu quero fazer um comentário para vocês. Uma vez, falando sobre saúde, a Ana Diniz, eu trabalhei no GP, a Ana Diniz, a gente conversando, as pessoas não fazem dieta, começa na segunda-feira e termina na terça, etc. E eu lembro que a resposta dela, gente, foi muito bacana e nunca mais esqueci. Ela falou assim, a pessoa que quer fazer uma dieta e começa na segunda, ela já tem a consciência que ela precisa fazer. Então, isso já é um ótimo sinal. Então, o que eu quero falar para vocês é que os números, sim, fatos e dados nos ajudam a caminhar, mas eu acho que o fato da gente trazer a conscientização e estar fazendo, por exemplo, né, lives como essa que o Bendito Cowork super proporcionou aí para a gente, já é um ótimo indicador. Né? Quando eu vejo, por exemplo, eu falei na semana passada, gente, sobre equidade de gênero para a Firmenich, que é a primeira empresa global a receber um prêmio de uma certificação, porque ela tem equidade de gênero nas suas empresas, acho que foram 7 empresas no mundo inteiro, que tem salários iguais para mulheres e tem uma série de práticas e políticas implementadas na sua organização. E o presidente da VP de RH falando, eu fui discursar nessa empresa, eles comentavam do trabalho que foi mover toda a organização e ainda não estão 100% em tudo isso. Né? Eles atingiram os níveis para certificação, mas nem tudo está lá 100%. E eles falando da dificuldade, porque isso foi um eixo que eles começaram, né? E as mulheres ali super impactadas. Então, o que eu quero só fazer aqui um contexto, né, para a Renata apresentar a pesquisa, mas eu quero dizer o seguinte, valorizem cada pequeno passo. Porque como a gente vai fortalecer no indivíduo o que ele tem de bom, né, e não o que tem de ruim, a gente também precisa ajudar as empresas a falar isso, é bacana, a gente quer ver mais disso. Né? E a gente ter essa voz e essa influência dentro da organização onde a gente está, né? Trazer, estimular essas conversas. Outros exemplos, eu tive 2 reuniões semana passada com 2 empresas grandes falando assim, olha, eu não quis falar nada sobre alguns movimentos que estão acontecendo no mercado, porque eu tenho vergonha, porque eu quero fazer o walk the talk, né? Ou seja, eu não quero falar o que não tem aqui dentro, me ajuda a arrumar a empresa. Então, tudo isso está gerando um movimento super positivo, super. Então, eu gosto muito de ver mais a evolução e a velocidade dessa evolução do que o resultado em si. Porque, gente, o resultado ainda está muito pequeno, né, Renata? A gente ainda tem os indicadores muito desafiadores mesmo, né, Tânia? O que a gente percebe é que talvez a pandemia acelerou um processo, né, Kelly? Eu acho que, na verdade, já se falava de felicidade, já se falava de saúde mental, já se falava de employee experience, mas, obviamente, com a pandemia, a gente sabe que as empresas começaram a olhar mais para isso. E eu acho que o tema da felicidade corporativa vem muito como um projeto, por enquanto. Ainda não são todas as empresas, acho que ainda é um percentual baixo que realmente atua com isso. Como a Tânia falou, da mesma forma foi a diversidade um dia. Começou talvez por marketing, né? Alguém entendeu que é importante falar de diversidade nas empresas, que a geração Z e que os milênios valorizam, né, empresas que têm a ver com os valores deles. Então, as empresas começaram a trabalhar a diversidade como um pequeno projeto e hoje são grandes áreas, grandes projetos, diretorias até dentro da empresa. E eu acho que a felicidade é a mesma coisa. Às vezes me ligam e perguntam, mas felicidade é saúde mental? Ou é bem-estar? Ou é employee experience? E eu acho que é tudo isso, né? Seria, na verdade, um grande guarda-chuva que contém todos esses temas. O que a gente percebe, sabe, hoje no Brasil, o Brasil é o país, segundo a OMS, mais ansioso do mundo, o 5º pior indicador em depressão e o 2º em burnout. Então,
temos indicadores muito negativos. O Brasil caiu para a 41ª posição no índice de felicidade global do mundo. Então, eu acho que ainda a gente tem um desafio aqui. Acho que é um país que a gente sabe do tema, mas não está tão consolidado como, por exemplo, os países na Europa. Então, os países nórdicos trabalham Happiness at Work, né, o tema da felicidade corporativa há mais de 15 anos. Estados Unidos também já há pelo menos uma década. E a gente sabe que esse tema chegou no Brasil há alguns anos e está ganhando força. O percentual específico de empresa, acho que não se mede isso, mas a gente sabe que o tema está surgindo. A gente tem sido aí um dos protagonistas trazendo esse tema para a mídia, divulgando, conversando. A gente percebe que hoje o RH, né, todo mundo está falando sobre isso, então você vê o quanto a Tânia já fala com diversas empresas. Não é uma coisa utópica só, né? A gente já está realmente falando do tema. Mas é aquilo, na hora de priorizar entre um marketing ou muitas vezes um projeto de felicidade, a gente sabe que muitas vezes ainda precisa convencer muitas pessoas na empresa a importância do tema da felicidade. E eu acho que a gente está no caminho, assim. Pelo menos o primeiro passo, como a Tânia falou, é a consciência. Acho que a gente já começou a gerar. As pessoas sabem que a gente precisa cuidar dos colaboradores, que colaboradores felizes deixam a empresa 18% mais produtiva, né? E tem até um dado bem interessante que 89% das pessoas acham que alguém sai da empresa para uma nova proposta porque é um salário maior. E, na verdade, somente 12% sai por um salário maior. Muitos saem, 76% saem por uma má liderança. Então, a gente tem que entender que, no final, uma cultura positiva, um líder positivo, mantém os talentos na empresa. Não adianta a empresa ficar fazendo a mesa de sinuca, dando Heineken para os colaboradores, né? Até porque com a pandemia a gente perdeu tudo isso. Se não trabalhar as relações, se não trabalhar para ouvir as pessoas, se não trabalhar a parte muito mais, a valorização, o reconhecimento, o pertencimento, né? Então, no final, acho que é isso. O tema existe e ele é importante, mas eu acho que é um passo de cada vez. Estamos aqui várias pessoas, alguns alunos também meus, o pessoal conhece a Tânia, alguns que vão ser alunos da liderança positiva. Então, acho que é isso. A gente vai, cada pessoa que começa a trabalhar o tema, é plantar uma sementinha, que não vai ser imediata, não adianta desistir no primeiro obstáculo, porque vai ter obstáculo, mas é isso. Se todo mundo se unir, com certeza a gente vai conseguir, talvez, fazer um mundo corporativo melhor. Maravilha. Em resumo, as empresas precisam enxergar que trabalhar a felicidade está muito acima de apenas um conceito, e sim estão trabalhando a saúde do colaborador, né? A saúde mental, trabalha a questão emocional, evita também esses desvios. Eu já tive oportunidade de trabalhar com algumas empresas que tinham índices de até mesmo colaborador se suicidar. Então, assim, quer dizer, porque não está bem consigo. Né? Não tem uma autoestima trabalhada, vai para um lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, então vai para um lugar carregado de emoções. Então, esse conceito de felicidade, sinceramente, na minha opinião, deveria começar por este conceito antes de iniciar qualquer projeto dentro de uma empresa. Parabéns mesmo por vocês colocarem isso de uma forma tão clara, tão linda, e a gente precisa falar muito, 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 muito mais sobre isso. A gente tem aqui algumas participações. O Matheus, por exemplo, fala: como um líder que se conhece, que valoriza a autonomia, evita cair numa empresa com pouca cultura colaborativa e baixa autonomia. É o Matheus Mantovani. Fiquem à vontade para responder, meninas, como que o líder ele consegue, ele evita cair numa empresa com pouca cultura assim. Vocês teriam alguma dica, algum passo para dar para o Matheus? Olha, o que eu digo geralmente, Matheus, é o seguinte: da mesma forma que a empresa faz um processo seletivo, né, e investiga todas as competências, características, histórico de um profissional, o profissional também deve fazer o contrário. E quando a gente investiga a empresa, a gente tem algumas formas, né, de entender a empresa. O que ela apresenta corporativamente nas suas mídias sociais, né, a sua página do Facebook, do LinkedIn. Mas, mais que isso, a forma como ela lida com seus clientes através das marcas. A gente tem percebido aí várias
de forma muito clara, né? Como ele lida com a marca, como ele conversa com o seu cliente publicamente. Mas uma coisa que eu falo é você pesquisar os líderes que estão lá. Quem são as pessoas que estão naquela organização? O que pensam, o que sentem, o que comem, né? Como a gente fala. Qual a visão desses líderes que estão ali? Eu, por exemplo, para mim isso é muito forte, né? Pensar quem está liderando e quais são as prioridades, a visão de mundo que aquele líder tem. Quando a gente vai para o mundo corporativo de empresas muito grandes, fica mais difícil. Porque às vezes você escolheu a empresa, você está feliz com o teu chefe direto, com o teu líder imediato, até mesmo com o líder do líder, que é aquele que impacta nas decisões de políticas e práticas da companhia, mas aí depois que você entra, ele mudou. Né? Principalmente grandes empresas assim. Então, a cultura, ela é muito vista por práticas, muito mais do que só por palavras. Então, entender a prática que é feita lá dentro pode ser vista, por exemplo, com outras pessoas que já estão dentro da organização. O que essas pessoas percebem na organização, como elas sentem. E aí, a coisa importante, que eu acho que são dois caminhos, que uma vez feita essa pesquisa, essa identificação, é pensar em dois caminhos. O quanto eu me identifico com isso e quero estar lá, e o segundo é o quanto eu quero, mesmo sabendo de tudo isso, que não é 100% o que eu acredito, o quanto eu quero entrar para influenciar. Eu acredito muito no nosso poder de influência na transformação. Renata falou da diversidade, eu implantei diversidade no GPA, no Grupo Pão de Açúcar, em 2005, quando esse tema nem era falado. E realmente eu fiz pesquisas em empresas fora do Brasil, fiz pesquisa em marketing para trazer esse tema. Então esse título de cargo já era lá atrás, mas são empresas inovadoras. Mas eu precisei influenciar. Na época, uma parte da verba era justamente do marketing que veio para regar. Olha que interessante. Então a gente tem que usar dessa nossa força, da nossa crença, daquilo que a gente acredita que pode ser um mundo melhor. Então, assim, minha dica, pesquisa, identificação e influência. Maravilha. Você concorda, Renata? Kelly, Quer complementar? O caminho é esse. Eu sempre falo, a gente tem que educar as pessoas. Muitas vezes o líder não é positivo, ele ainda é autoritário, porque ele não tem repertório, porque ninguém ensinou para ele. A gente faz as melhores faculdades de administração e se fala muito pouco de gestão de pessoas, né? Não sei se vocês concordam, mas eu fiz GV, uma ótima faculdade, que nunca se falou de felicidade. E eu tenho falado com pessoas nas universidades provocando isso. Por que a gente não fala? Todo mundo quer ser feliz, desde os filósofos gregos, né? Esse é o grande tema da humanidade. E ninguém está discutindo isso. A gente discute, aprende a buscar metas, a bater metas, a alcançar resultados. E é muito o que a Tânia falou. Em algum momento eu me torno um ótimo batedor de metas e viro um gestor sem nenhum repertório para isso. Então eu concordo exatamente com a Tânia, que essa palavra influenciar, educar pessoas. Porque é isso, elas não têm autoconhecimento, muitas vezes não têm ferramentas e ficam numa liderança talvez antiga, que a gente ouviu um dia e acredita que essa é a melhor forma. Eu vou ter o melhor resultado dos meus colaboradores se eu for agressivo, se eu for super autoritário. A gente, muitas vezes, mulheres, até se torna assim, preciso ser mais masculina. Então, a gente se conhece muito pouco e acaba se adaptando para um mundo que a gente acha que é o certo e que hoje a gente já viu que não é certo, né? Todos os indicadores de gestão de pessoas mostram que times de alta performance têm segurança psicológica, têm boas relações, têm confiança, têm pertencimento. Não são times agressivos, né, que conseguem as coisas. Então, eu acho que para a gente mudar o mundo é isso, é educar essas empresas e esses líderes para que eles entendam a importância de uma cultura positiva, de uma liderança positiva. E é por isso que o trabalho é de formiguinha, porque é o que a Tânia falou, às vezes a empresa é enorme, tem alguns líderes que são ótimos e tem os talentos da empresa, enquanto outros são super autoritários e que no curto prazo até conseguem algumas coisas, mas a longo prazo vai criando uma cultura tóxica, né, que faz mal para as pessoas e que no final vai gerar baixo engajamento a longo prazo. Então eu acho que educar pessoas é o caminho para a gente fazer alguma transformação mesmo. Perfeito. Posso dar um exemplo real, Kelly e Renata? Eu uma vez fui contratada por uma empresa familiar, grande, com várias unidades, e os sócios chegaram para mim e falaram assim, Tânia, nós temos uma mulher em RH, nós precisamos melhorar nossa empresa porque nós somos ogros. E eu falei, meu Deus, quando você entra numa empresa e fala assim, a gente é ogro, você já sabe o que vai esperar.
Por outro lado, que bárbaro, né? Eles têm esse autoconhecimento de que, tipo assim, olha, a gente não está bem, a gente precisa ir para uma outra situação. Depois de um trabalho que a gente fez lá longo, foram 2 anos, a minha reunião final com um desses sócios foi ele falando o seguinte: Tânia, se eu pudesse resumir o que você fez para a nossa organização, você construiu a autoestima corporativa da empresa. Então, assim, olha que bonito, né? Eu comecei com o Ogro, terminei com ele falando, fazendo poesia, até cito isso no meu livro Mulheres RH, e ele trazendo, se ele me falasse no primeiro dia, Tânia, eu quero um projeto para melhorar a autoestima corporativa, isso não queria, né? Eu falava, não existe isso. Ele só falava assim, o negócio não tá bom, preciso melhorar. Não sei muito como. E a gente foi fazendo várias iniciativas, vocês viram, não foi rápido, foi um processo de 2 anos. E no final ele falou assim, olha o que ele fala, eu tô me sentindo melhor. Então, se no começo o autoconhecimento eu sou ogro, no final ele fala de auto de novo, autoestima. Ele quis dizer assim, eu tenho orgulho da empresa que a gente está construindo, né? Olha que bonito. Então, você quer um exemplo real para falar? Dá para fazer. Nossa, incrível, né? Quer dizer, você transformou o ogro em uma pessoa mais sensível. A Kelly foi demais, é um amigo até hoje, um querido. Eu falo assim, é que ele é poeta. Eu falei, você vira poeta, fazendo poesia e tal. Eu sou muito bonita. Assim, como realização pessoal americana. Maravilhoso. Temos muitas participações, mas tem uma pergunta aqui que a gente não pode pular, que é do Amauri P. Silva. Como falar de felicidade em um ambiente que espera de seus funcionários um alto nível de competição? E eu já estava com essa pergunta já engatilhada para vocês, justamente. A gente tem falado só da liderança, cultura corporativa, implementar. Mas e agora? Do outro lado, como é que a gente vê o lado do colaborador? E essa pergunta é fantástica. Como esperar, como implementar a cultura da felicidade, como o líder vai chegar, vai fazer essa implementação, sendo que em todo momento é estimulado esse senso de competição. Como o colaborador se coloca dentro dessa cultura? E aí eu começo com você, Renata. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro acho que mostrar a seriedade do tema da felicidade, né? Então, realmente, desmistificar o que é felicidade e mostrar que felicidade traz resultados, eu acho que é um caminho super importante, né? Até porque, por que a competição? Eu acho que a gente está num mundo de colaboração, a gente está num momento que não existe mais uma empresa que não precise de parceiros, né? E a pandemia, eu acho que acelerou muito esse processo. Não existe um competidor, eu quero agregar serviço, eu quero trazer outras coisas. O concorrente da TV Globo não é o SBT, né? Hoje em dia a Netflix é outras coisas. Então, a gente precisa de um mundo de parcerias. Acho que isso é a primeira coisa, mostrar que a colaboração hoje é essencial e traz resultados. Ninguém sobrevive sozinho. E acho que o segundo, realmente, é mostrar a importância e a seriedade do tema da felicidade corporativa. Mostrar o que é, como eu falei, mostrar que não é fazer festas para os colaboradores. Bacana, é legal também fazer festa, é legal ter uma mesa de ping-pong, mas felicidade corporativa não é só isso. Eu preciso trabalhar relações, eu preciso trabalhar significado, eu preciso trabalhar engajamento. Então, a gente hoje mensura, né? A gente tem pesquisas para mensurar o índice de felicidade corporativa. E eles são pilares. Então, eu preciso entender como estão esses pilares. E quando eu mostro isso numa empresa, elas percebem que o que elas estavam buscando não é alta competição entre as pessoas, e sim resultado. E para gerar resultado, a gente mostra daí que sim, a felicidade ela é essencial. Porque a longo prazo é a única forma sustentável da gente garantir uma empresa realmente próspera, consciente, né, que faça mudanças e que também impacte positiva a sociedade. Quando a gente falar com os milênios e com a geração Z, eles não vão comprar, eles não compram de empresas que não têm a ver com os valores deles. Então, eu acho que isso é essencial, e mostrando e educando, influenciando as pessoas, como a Tânia falou, de que felicidade corporativa é sério e é essencial para o mundo que a gente está construindo. Tânia, você assina embaixo que a Renata fala. Nossa, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a palavra da vez é cooperação. Mas, como ele disse, Tânia, o mundo é real, tem competição onde eu estou. Quero trazer para vocês, então, o conceito de flow, que todo mundo fala. Como é que eu vivo um estado de flow? Para quem não conhece, eu recomendo dar uma googada, que você vai ver um chat que eu adoro, que ele mede qual o nível de estresse e qual a minha capacidade de habilidade. Então, se a pressão está mais alta do que a capacidade que eu tenho, eu vou ficar estressado, vou ficar ansioso. Se a pressão é alta e eu tenho alta capacidade, competência para exercer essa função, cara, eu vou ficar muito motivado.
Então, a pressão por si só, ela não é ruim. A mesma forma que o medo. O medo, ele nos protege de várias coisas. Ele é bom. Como a pressão também é boa. Então, a competição, ela deve ser boa à medida que você tenha esse estado de flow, onde você tem competência, onde você tem um desafio interessante. Porque quando o desafio está baixo e você tem competência, é aquele pessoal entediado que você vê no dia a dia. Tipo, que empresa chata, que trabalho chato. Várias pessoas, por exemplo, estagiário, falam, meu Deus, coisa chata que eu estou fazendo. Porque tem competência para muito mais. Então, eu acho que você entender primeiro, dentro de você, o que essa competição está mexendo? É porque eu não estou conseguindo alcançar? É porque é a agressiva forma de comunicação e a linguagem não é uma linguagem inclusiva? É porque há desrespeito na forma de se lidar com as pessoas? É porque tem injustiça na divisão de tarefas? Então, assim, o que eu recomendaria para você é aprofunda um pouquinho mais o que quer dizer isso, né? Porque, assim, não sei você, mas quando a gente junta a família em casa e vai ter um jogo, sempre tem alguém ali querendo ganhar, né? Então a competição, ela é natural de algumas pessoas. Outros querem estar no meio do jogo e falam assim, nossa, eu fiz um jogo super bacana, ou bacana, tá? Junto com aquela empresa. Uma das teorias de motivação, tem 500, e o pessoal conhece mais a de Maslow, mas uma das teorias de motivação fala que a gente se motiva por 3 coisas. Por estar na liderança e ser líder de um processo, de um projeto, de um grupo, de uma empresa. Por estar no meio e simplesmente participar, eu não quero liderar, mas eu quero estar ali. Que é justamente, por exemplo, pessoal de torcida. Você vê pessoal de torcida do Palmeiras, do Corinthians, eles não ganham nada, mas adoram ter na torcida e falar que fazem parte da torcida. E o terceiro, não menos importante, porque isso não tem uma ordem, é aquelas pessoas que querem bater metas, inclusive as suas próprias. Então você vê aquela pessoa que fala assim, nossa, eu corri 40 minutos, agora eu corri 39 minutos e meio. Né? E esse meio tem uma relevância importante. Então são pessoas que definem metas para si mesmas, para si próprias, e querem ganhar. E querem vencer essa própria meta que se colocou. Então, gente, cada um tem esse perfil. Entender um pouquinho desses impactos vai ajudar. Então, falando individualmente. Agora, do ponto de vista da cooperação corporativa, o mundo mudou. O mundo mudou. As empresas que não perceberam que nós vivemos e precisamos atuar num ecossistema de cooperação, elas não têm duração futura. Então, a gente viu restaurantes, por exemplo, que doar quando a mídia falou fortemente contra eles. A gente viu um monte de empresa agora sendo de uma cegueira corporativa, porque não entende a cooperação com os demais negócios. E a gente viu empresas, e aí eu vou citar porque eu estou muito perto dela, como o Magalu, comprando um monte de startup, que entendeu que eles sendo grandes, eles vão ter mais agilidade e com ele. Então, o convite não te ajudar, me convida, que eu vou adorar trabalhar lá com vocês para fazer um projeto super bacana. Gente, esse assunto é um assunto que, sei lá, dá pra gente ficar aqui, ó, a manhã inteira, a tarde toda, mas temos um tempo muito limitado. É um assunto muito gostoso e muito feliz, por sinal. Como a gente já está perto aí de encerrar o nosso tempo na plataforma, eu quero fazer um convite a vocês duas a falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês. E a Tânia, por exemplo, Tânia, você foi indicada por prêmio, né? Prêmio Top of Mind RH, não é isso? Me corrija se eu estiver errada, como palestrante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse prêmio, já pegando um gancho também na sua atuação. Na sequência, a Renata, a gente precisa ser um pouco mais sintéticas por conta já do tempo, porque senão daqui a pouco a live pode cair. E deixo o convite aí para quem quiser, né, saber um pouco mais sobre o assunto, explorar, seguir essas meninas maravilhosas, essas mulheres maravilhosas e terem mais esse contato, essas discussões. Eu adoraria responder a pergunta de todos,
todos, mas infelizmente nosso tempo é curto. Fala um pouquinho, Tânia, do seu prêmio aí, Ai, maravilhoso. Kelly, que delícia, obrigada. Gente, ser indicada por um prêmio, por voto popular, ser lembrada, né, no meio de uma pandemia, é um presente. Então, eu já sou super feliz de ter sido indicada. Eu falei muito para a liderança no passado, e quando os profissionais de RH te indicam, sem você saber, gente, é um presente. A gente fala assim que a nossa missão de vida, que é transformar através da comunicação, ela foi cumprida. Então, eu quero, assim, muito agradecer publicamente as pessoas que me votaram, que me elegeram, me indicaram, que eu nem sei quem são, porque isso é um voto anônimo, né? Então, estou me sentindo muito privilegiada. E agora esse prêmio, ele tem os 5 finalistas, e as pessoas vão votar. Independente de eu ganhar ou não, eu quero falar que eu estou muito feliz. Olha isso, Renato, eu estou assim com a minha felicidade, porque assim, foi um reconhecimento muito bonito. Mas quem quiser votar, depois eu deixo aí os links no Top of Mind RH e Palestrantes. E o que eu quero dizer assim, para os líderes, né? Assumam a responsabilidade de fazer a diferença no mundo. Vocês têm, como diz, né, o Homem-Aranha, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Assumam isso, por vocês, pelos outros, e contem comigo nessa jornada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, Tânia. Gente, vão lá, votem, Tânia, depois disponibiliza e, gente, já faz o seguinte agora, já entra no perfil da Tânia, já segue a Tânia já vai colocar lá na bio dela o link para fazer a votação. Tânia, pode fazer a votação igual o Big Brother? Várias vezes? Eu vou ficar com o dedinho no A votação vai super assim, formato, se quiser. Só pode votar quem é profissional de recursos humanos, só vota uma vez. Brincadeiras à parte, Renata, deixa o seu recado aí para a gente aí, para o pessoal que tá nos assistindo, como que você pode contribuir, colaborar dentro das obrigada, organizações? Kelly. Acho que hoje muito nosso papel é educar as pessoas, né? Principalmente no tema da felicidade corporativa, da liderança positiva, de que vale a pena, que a gente pode ser feliz, acho que isso é a primeira coisa, né? Não adianta esperar o novo normal, não adianta, gente. O mundo vai continuar desafiador, a gente vai passar, as empresas vão ter desafios para passar. A Tânia trabalha com RH há muito tempo, sabe, né? Não existe empresa perfeita, a gente vai ter desafios, mas a gente pode sim construir ambientes e culturas mais positivas. E hoje o meu papel na Reconnect é muito na educação corporativa, levando mesmo conteúdo e ferramentas para que essas pessoas que de repente não aprenderam isso, não tiveram esse repertório, possam se trabalhar. Eu sempre falo, o programa da liderança começa com a autoliderança, começa com autoconhecimento para depois trabalhar com a equipe. E felicidade corporativa é levar para todo mundo de que a gente pode sim criar um ambiente feliz e saudável dentro de uma empresa. Isso não é utópico e não é esotérico, não é abraçar árvore. A gente pode construir de forma séria, prática e que traga resultados pessoais, individuais para a empresa e como sociedade, né? Empresas e culturas positivas no final melhora a sociedade. O caso da Magalu acho que é muito claro, né? Então acho que é isso. Podemos construir um Brasil melhor, porque hoje estamos muito ruins, né? Então é momento da gente se unir para isso, eu acho. Gente, maravilhosas vocês. E lembrando, tá, só para a gente fechar aí com chave de ouro, que felicidade, acima de tudo, precisa de uma comunicação unificada, integrada, até para evitar gestão de conflitos. Então, se quiserem falar de comunicação, já seguem aí o meu perfil, vamos bater um papo, fazer uma gestão de conflitos, evitar ruídos na comunicação entre colaboradores e liderança, e assim construir de fato a cultura da felicidade, cada uma com o seu papel, que é fundamental, único e intransferível. Meninas, parabéns pelo bate-papo de hoje. Por mim, eu ficaria aqui por um bom tempo. Pena que a gente tem um tempo muito limitado. Pessoal, já segue aí, segue a Tânia, segue a Renata, já acessam também aí o meu perfil. Vocês querendo também visitar a revista Capital Econômico, estamos lá trabalhando vários assuntos. A Tânia é a nossa colunista, a gente tem um prazer de ter a Tânia lá trazendo assuntos maravilhosos lá. E a gente fala muito sobre todos os aspectos da economia, todos os aspectos sobre posicionamento de carreira, enfim, já segue lá todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada. Pessoal, queria agradecer aí por vocês terem feito essa live maravilhosa, rica em tanto conhecimento. Eu deixei aqui sem a imagem aqui, mas estava eu, a Daça, que é a nossa estagiária aqui, Renilson também está assistindo aí, e a gente está impressionado como em tão pouco tempo a gente se enriqueceu tanto de conhecimento compartilhado com o que vocês passaram para a gente. Então estamos muito felizes mesmo.
Eu vou reforçar aqui o que a Kelly falou. Gente, sigam aí a Renata, a Reconnect, né? A Tânia, a Kelly. Elas são especialistas nos assuntos que elas passaram aqui e é de extrema importância a gente segui-las, né? Para a gente sempre aprender mais e continuar evoluindo em entendimento sobre esses assuntos. Pessoal, queria agradecer mais uma vez vocês por essa live maravilhosa. Renata, Tânia, Kelly, obrigado mesmo, de verdade. É um prazer a gente poder conectar vocês e conectar todas essas pessoas dessa live que está participando aqui para a gente poder se unir nesse momento tão especial que a gente está vivendo. Gente, brigadão, viu? Obrigada. Vou deixar aqui já um tchau para vocês e até logo, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada, valeu. Benedita. Prazer, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.